Olá, rapaziada do meu canalzinho. Essa semana eu parei para assistir o anime novo do Esquadrão Kurt Cobain que está saindo por agora e assim, ele é de fato peculiar. Como você pode imaginar, ao ouvir a ideia de um anime isekai do Esquadrão Suicida. Mas como diria Jack Estripador, vamos por partes. O Esquadrão do Robin Williams é um grupo de vilões da DC que são forçados a fazerem missões malucas para o governo por ordens da pior personagem da história, chamada Amanda Waller. O meu é maior que o seu. Sério, eu não aguento mais essa mulher. Ela participa de um monte de histórias aleatórias, ela sempre tá envolvida. Apenas, por favor, matem a Amanda Waller. E esse anime ainda teve a audácia de fazer uma ending que é ela dançando. Eu não aguento! A graça do Esquadrão são os vilões geralmente capturados pelo Batman. Ou seja, eles possuem um diploma e uma doença mental, igual um adulto recém-formado. E a interação entre eles tentando resolver os problemas é muito divertido, porque eles não eram feitos para se darem bem, né? Mas quando a Marvel lançou o Guardião das Galáxias e foi um sucesso, aí a Warner quis imitar eles, lançando um filme grande de um grupo desconhecido e maluco também, que são o Esquadrão. E com isso, eles foram ficando cada vez mais famosos, o que acabou causando o efeito de flanderização nos personagens do Esquadrão, até aos poucos fazendo os membros mais clássicos deles transitarem de vilões para anti-heróis nessas histórias, como foi o caso da Arlequina, que a história se divide entre antes e depois de Margot Robbie, igual a carreira do Ryan Gosling. Se eu fosse dizer qual a temática do Esquadrão Chester, seria da diferença entre o mal causado por meliantes psicopatas da sociedade vítimas e pelo governo, pois vilões menores como os que compõem o Esquadrão Suicida não fazem mais do que machucar pessoas, mas as missões que eles cumprem geralmente possuem um objetivo maior de crueldade para todo um povo, pois eles não iriam chamar as criaturas mais violentas e descartáveis para fazer uma missão de paz. E não, a temática não é sobre os vilões malucos se tornarem uma família amorosa após se juntarem, igual eles fizeram no primeiro filme do Esquadrão Suicida. Sério, os roteiristas estavam malucos escrevendo aquele filme, deviam estar vendo Velozes e Furiosos na época. E Isekai é uma espécie de gênero de história para animes, mangás que contam de um personagem que é transportado para outro mundo, e se você não conhecer, pode pensar que isso abre margem para uma infinidade de histórias em infinitos mundos, mas na prática é só Nárnia. Eles só vão pra Nárnia. Nárnia é um Isekai, durma com essa. É um gênero preguiçoso que não busca em nada serem histórias únicas, mas muito mais uma maneira rápida de um autor escrever algo, pois ele só precisa colocar um conceito diferentinho dele na temática de mundo RPG MMO. E o nível da diferenciação da temática foi aumentando, porque o padrão seria o cara reencarna num corpo novo, ou como ele mesmo. Depois foi como ele se transformar em um monstro, ou alguma criatura, ou algum conceito ali mais elaborado. E agora é literalmente reencarna como uma airfry, ou uma máquina de vendas, né, no caso. Claro que esse último é um mangá piada, né, mas a piada só funciona porque todo mundo sabe que o mercado dos isekais está extremamente inflado com muitas histórias merdas. E o anime do Esquadrão dá um contragosto na boca, não porque a ideia de eles irem para um mundo mágico é absurda, é uma ideia na verdade bem divertida, mas você saber que é um isekai, que é uma fórmula de história barata e combinado com personagens da DC barra Warner que ela quer aproveitar ao máximo, agora que eles estão mais populares do que nunca, é o caso do Esquadrão Suicida, você sabe que é só um cash grab violento. Essa ideia foi pensada para atrair o público japonês especificamente, já que lá esses filmes de herói e essas histórias não são tão populares, pra falar a verdade. Eles preferem o Jiraiya. Assim, claro que você pode me dizer que tudo é feito para gerar lucro, claro, mas o problema desse anime é que não há nada nesse projeto. Não há visão, não há direção. Os roteiristas, eles mal conhecem esses personagens e eles não se divertem escrevendo as peculiaridades deles ali para colocar naquele mundo mágico, sabe? Só há ideias dispersas, conectadas pelo que eles pensam que vai ser legal de colocar, mas sem realmente terem grandes ideias de para onde ir em relação ao porquê é um isekai, ou porquê o Esquadrão Suicida em
específico. Não a nível de explicação no roteiro, mas para o público, porque é importante que sejam eles, saca? E isso para mim é mais claro, pois os personagens não são de fato os da DC, mas personagens genéricos de anime usando fantasias. O Coringa é um belo caso disso, pois ele simplesmente não é o Coringa, mas o Shigaraki Tomura, o Kira, pode nomear você, mas ele é aquele maníaco que fala sobre a injustiça no mundo e ele age quase como um anti-herói Robin Hoodiano, e ele fica doando dinheiro e fala sobre a sociedade. A questão não é nem exatamente o que ele tá fazendo, mas como ele se comporta, sabe? Não é o Coringa. A Arlequina, ela é a personagem mais bem caracterizada da série, na minha opinião, mas eu acho que foi quase por um acaso, pois a forma que ela age é remanescente ao arquétipo das yanderes por conta do amor doentio dela pelo Coringa. E o modo que ela age é parecido principalmente com até o da Himiko Toga, também outra personagem de Boku no Hero, que é inspirado na própria Arlequina, então um ciclo meio que se fecha. E um problema é que esse anime, ele é anime demais, e o que eu quero dizer com isso é que tem uns momentos que eles são muito exagerados, muito demais além da conta, assim, como quando a Amanda Waller tá vendo ali o portal pro novo mundo se abrir e aí ela não quebra a pose, ela continua ali na posezona de patroa dela, não importa que ela quase tenha morrido, ela fica lá na posição de pai do Shinji, e essa cena ela não é uma paródia, ela não tá brincando, assim, é sério, é pro japonês olhar aquilo ali e falar Suke Kakui, entendeu? É pra ser sério, mas é ridículo. Mas nesse ponto é muito paia perceber que as principais fontes para a produção desse anime é que eles só usaram de base os 2 filmes do Esquadrão Suicida mesmo. Por isso que os designs são os do próprio filme, para aqueles que participaram deles pelo menos, como a Arlequina pós-Margolobiliana e o pistoleiro Will Smith. Caralho, Will Smith? A direção dos episódios meio que seguem aquela identidade visual mais videoclipe do primeiro filme e a mais lúdica do segundo, só que sem a visão do James Gunn para saber realmente o que ele tá fazendo, e apenas a ideia crua. E também, claro, a página da Wikipédia, onde eles leram que o cara de barro é um ator, então eles decidiram que isso iria ficar claro em cada segundo que ele abre a boca. E sabiam que a edição do primeiro filme ficou videoclipe daquele jeito? Porque quando a Warner lançou o Batman vs Superman e foi um fracasso, ela automaticamente perdeu a fé no diretor Zequinha, com razão, então eles chamaram os caras que editaram o trailer do Esquadrão 188, um trailer genial com Bohemian Rhapsody, diga-se de passagem, para editar o filme no lugar e deixar ele mais cool e menos dark. Por que eu tô usando tantas palavras em inglês nesse vídeo? Eu não faço a mínima ideia. O que, claro, foi uma ideia de merda. E o resultado disso hoje é que tem gente que quer ver o Snyder Cut desse filme. E para mim, não é só a edição que estraga ele, tem muito mais problemas do que isso. E o Snyder hoje em dia está com um toque de mirdas, então façam como a Warner e só sigam em frente com outro filme que ninguém ao certo sabe se é continuação ou reboot. É meio que os dois, né? Uma decisão que foi muito corajosa por parte da Warner e que demonstra para nós hoje que na verdade ela não faz ideia do que está fazendo com as suas franquias da DC e com algumas outras, né? O James Gunn mandou muito no filme do Esquadrão, ele é genuinamente divertido e interessante, ele fez da trecheira a sua marca registrada nos últimos filmes que ele fez e nesse aí ele acertou em cheio, assim como o Zecão tinha feito o slow motion e a baixa opacidade no vídeo, a sua marca registrada. O James Gunn basicamente teve o filme ideal para ele naquele momento, no Esquadrão, porque eram personagens bizonhos que ele poderia expressar a sua loucurinha, que rendeu boas críticas, que era algo que a Warner estava precisando desesperadamente desde os seus últimos filmes horrorosos. Mas a Warner, que está cativada por qualquer molécula de engajamento que ela tenha, como podemos ver ao lançar mais uma temporada de Velma e tendo cancelado 200 projetos mais legais como o filme de Incrível Mundo de Gumball, pois afinal ele não traria tanto lucro quanto a controvérsia forçada de Velma traz. Inclusive o J.J. Abrams ele admitiu que odeia o Scooby-Doo e provavelmente aquele filme lá que ele fez do Scooby-Doo live action lá que o Fred fala que ele também é um cara de conteúdo que barangas igual a Velma deixam ele excitado. Ele fez aquele filme pra destruir a carreira do Scooby-Doo e de fato ela depois disso, daquele filme ela nunca mais foi a mesma. E mesmo com a bilheteria que aquele filme teve, ainda assim a Warner considerou que foi um grande sucesso e pensou que a fórmula de sucesso da DC era Esquadrão Alto Flagelo e James Gunn. Por isso o Jaiminho
agora é o CEO da DC e agora está dirigindo o novo filme do Superman e aparentemente está sendo duro com os atores e forçou até ao protagonista a aprender a voar de verdade para fazer o filme. E por isso que temos tantos produtos do Esquadrão Suicida que ninguém pediu, como o jogo, que eles forçaram que faz parte da série já terminada do Arkham, sendo que o jogo podia fazer parte do novo universo do Gotham Knights, que o Batman já até está morto. Podiam até ter trazido o Batman como um zumbi no jogo do Esquadrão, ia ser mais legal, eu acho. Mas não, eles precisavam desrespeitar o Batman do Kevin Conroy, que faleceu, matando uma das versões mais maneiras do Batman, que ele deu a voz por 10 anos. Uma pena e péssima decisão. E mesmo que o jogo ele tenha sido gravado com ele ainda vivo, ou seja, ele sabia que o Batman ia morrer naquele jogo, na minha visão, meio que manter a decisão de matar aquele Batman depois do cara ter falecido é mau gosto. E eu temo que a Warner está para repetir o erro da década passada ao colocar todo o planejamento do seu novo universo cinematográfico na mão de um brother só com uma visão específica, graças a um filme muito popular que ele fez, igual foi com o Zack Snyder, que ganhou o título de pirocudo da DC depois de fazer Watchmen e 300, que eu nem vou me aprofundar aí se são boas adaptações ou bons filmes, porque esse vídeo não pode ficar muito longo. Pode ser que dê melhor sim do que no passado deu, porque não é difícil que dê melhor do que deu com o Zequinha, mas as pessoas estão cansadas de filme de herói, principalmente de universo interligado, graças a Marvel, que conseguiu estragar isso pra todo mundo, misturando série de TV com filme, ainda fazendo filme bosta e série de TV bosta. Então tem que ser filmes muito bons para trazerem bons resultados, porque a Warner cancela tudo que não dá certo imediatamente, o que traz ainda um problema maior ainda, porque recentemente filmes blockbusters têm se dado muito mal de bilheteria. Mas isso não acontece porque as pessoas odeiam o cinema, mas sim porque o cinema é caro. Então as pessoas elas não vão sair mais de uma vez por mês para assistir filmes, elas vão escolher um filme no mês para assistir no máximo. 2, as pessoas sabem que os filmes vão sair no streaming, então filmes que elas simplesmente não querem ver, elas não vão gastar dinheiro indo no cinema para assistir e vão esperar uma semana, 2 semanas para sair no HBO Max, que é uma péssima estratégia de marketing. Por isso que aquela fala do último Oscar sobre focar em pequenas produções do que em uma grande produção muito cara faz sentido, e isso faz sentido até para jogo. Daqui a pouco grandes produções de jogos que as grandes empresas já estão reclamando que estão ficando muito caras, você vai ver que vão começar a falir mais e mais ainda. Resumindo, esse anime do Esquadrão Suicida é um grande fruto das desilusões da Warner em achar que esses personagens são a fórmula do sucesso, sendo que não são. E não vai nem dar certo em cativar o público japonês tanto assim para eles gostarem mais de filmes de herói, porque japonês é um bicho besta? Claro que é. Só que não é burro, né? Os personagens estão muito ruins e o mundo e a história parecem os personagens. Então vai passar como um anime de temporada aleatório aí, mas pelo menos a animação do Estúdio Witch é boa e claro que pode ser divertido ver os personagens ali se você não tiver visto Batman Animated Series e aceitar que o cara de barro sendo um completo imbecil. Enfim, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Isso aqui não é uma análise do anime, é muito mais meus pensamentos após eu ter visto os primeiros episódios dele. Não me cativou nem um pouco. Se você gostou desse vídeo, você poderia subscrever-se no canal, deixa o like, comenta aí o que você acha e dê sugestões de vídeos. E se você gostou muito mesmo, por favor, considere se tornar um membro, assim como o Vax fez se tornando um novo capivarão, o Mandarim que retornou como capivarinha e o Forgatsu. E é nóis, rapaziada. Até a próxima. Millennial? Actually, I'm a Ravenclaw.